Meus amigos, situação complicou, tá? Fortaleza complicou sua vida no Campeonato Brasileiro depois da derrota de 1-0 para o Cruzeiro. E assim, sinceramente, meus amigos, recalcula a rota, tá? Vai ser necessário, a gente vai conversar aqui rapidinho sobre essa situação no Campeonato Brasileiro, trazer números, PI, trazer que dados, comparações, até porque vamos ter jogos atrasados sendo cumpridos agora, nessa reta final. O próprio Cruzeiro, que jogou contra o Fortaleza, vai jogar contra o Vasco. Então, assim, já vai alterar muita coisa ali na parte de baixo. E a gente vai ver sobre a nossa briga rumo à Sul-Americana, né? Porque ainda, para tentar conter esse fracasso que está sendo o segundo turno do Fortaleza na Série A gente tem que ver se o Fortaleza consegue ainda manter-se em uma competição internacional para a próxima temporada. Então, assim, eu não vou nem perder tempo, vou logo chamar a vinheta para a gente poder começar o vídeo de hoje, porque é papel, caneta na mão e cálculo até o final do Brasileirão. Até rimou, mas vamos lá. Turma, sem perder muito tempo, vamos logo abrir aqui a tabela do Brasileirão, ver como ficou a situação do Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente pode logo de cara, ver o quão desastrosa foi essa derrota para o Cruzeiro. Até vou dar um pouco mais de zoom para a gente olhar aqui na parte de baixo, tá? Não se esqueçam, o 14º vai para a Sul-Americana, tá? Até o 14º, porque aqui no Google não atualizou. Mas o São Paulo, por ser campeão da Copa do Brasil, e o Fluminense, por ser campeão da Libertadores, cada um abriu uma vaga aqui a mais. Então, até o 14º vai para a Sula. Vamos lá. Com a vitória do Cruzeiro, o Bahia foi empurrado para a zona de rebaixamento. Bahia, 38 pontos. E aí, a zona, né, que já era uma situação que virtualmente estava resolvida para o Fortaleza, ele resolve se complicar ainda mais. Ele resolve entrar nessa briga. Como é que a gente vai achar uma saída? O Fortaleza ainda, tá? Para o torcedor que está preocupado, ainda só precisa de mais entre 2 ou 3 pontos para garantir essa permanência. Até pelo ritmo de pontuação, até pelos confrontos diretos que nós temos. Por exemplo, o Vasco ainda enfrenta o Cruzeiro. Até vou mostrar para vocês a tabela interessante de cada um, tá? O Cruzeiro, por exemplo, ainda pega o Goiás, que está na parte de baixo, pega Botafogo e Palmeiras, que brigam por títulos nas últimas rodadas, ainda enfrenta o Atlético Paranaense, que briga por Libertadores. O Cruzeiro também enfrenta o Vasco, ainda nesse meio termo. Então, assim, ainda é muito puxado o caminho do Cruzeiro. Se a gente for olhar, por exemplo, a tabela do Bahia, o Bahia ele ainda tem o Corinthians fora de casa, ele ainda tem o São Paulo lá na Fonte Nova, ele ainda enfrenta também o América Mineiro, né, jogando fora de casa, perdoe, e o Atlético que briga por uma vaga direta na Libertadores na última rodada. Muito ingrata também essa reta final do Bahia, tá? E o Bahia que já está na zona e somente 38 pontos. Essa situação do Bahia ainda é mais complicada, tá? O Bahia só tem 38 pontos, faltam só 4 rodadas, e assim, ó, Cruzeiro 33, Vasco só tem 33, Fortaleza, São Paulo são clubes que ainda estão com 33 pontos. Então ainda é muito puxado a vida dele. O do Vasco, por exemplo, eu tô aproveitando para tirar logo todas essas dúvidas de vocês. Ainda enfrenta o Atlético Paranaense fora, que briga por Libertadores, recebe o Corinthians em casa, que o Corinthians do Mano tá sendo uma dor de cabeça para muita gente. Enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio e fecha com o Red Bull Bragantino lá em São Januário. Também muito pesada essa reta final do Vasco da Gama, tá? A gente pode olhar também, aproveitar o Santos e o Inter, que estão abaixo do Fortaleza, né? O Santos ainda tem o Botafogo fora de casa, pega o Fluminense, que já não quer mais nada, então aqui para o Santos já é um jogo mais acessível. O Atlético Paranaense, que briga lá na parte de cima, mas a gente pode ver, talvez, o Santos aprontando. E contra o Fortaleza, que é um jogo completamente aberto. O Santos tem completas condições de ganhar, ainda mais Fortaleza manter esse padrão atual, né? E para fechar, a gente vai olhar aqui o Inter, dos times que estão atrás do Fortaleza. Ainda tem Bragantino em casa, o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Pesado o jogo, viu? Corinthians, lá na Arena Corinthians, também muito chato. E termina recebendo o Botafogo. E aí a gente não sabe se ainda brigando por título na última rodada. Também a tabela do Inter pesadíssima, tá? Então, assim, não tem vida fácil pra turma que tá aqui na segunda página. Não tem vida fácil. E aí é justamente o ponto que a gente vai falar, né? Será que complicou de vez a vida do Fortaleza? Aí é que tá.
a tabela do nosso Fortaleza, nessa reta final, a gente ainda tem o Botafogo, vamos enfrentar na quinta-feira, o Palmeiras, vamos jogar contra nesse domingo, ainda tem o Bragantino que é um jogo fora, e assim, de todos é o jogo mais complicado pro Fortaleza. Claro que essa sequência aqui, Botafogo, Palmeiras e Bragantino é chatíssima, mas o Bragantino lá na Biá Bichedi, ainda mais na situação que tá, é praticamente imbatível. Ainda tem um Goiás, Fortaleza recebe um Goiás provavelmente já rebaixado aqui na penúltima rodada, e o Santos lá na Vila Belmiro. Aqui embaixo já é Campeonato Cearense, que não nos interessa no momento, tá? Então, turma, até vou aproveitar e vou colocar aqui na tela o nosso querido BI para poder a gente olhar o ritmo de pontuação de cada um nessa reta final e a gente fazer um bem bolado aqui no vídeo de hoje. Vou chamar aqui a vinheta para a gente fazer uma transição bem suave. Um minutinho para colocar aqui, minutinho não, né? 5 segundinhos para a gente colocar aqui o BI na tela e poder fazer essa comparação, turma, porque olha como o Fortaleza conseguiu piorar o seu desempenho, né? Ele tinha no bloco 1 e 2 um desempenho muito positivo, né? Isso aqui, lembrando, é a meta de Sul-Americana, tá? Meta de Sul-Americana marcada aqui. Mas se vocês quiserem, vamos marcar permanência, já que a turma tá nervosa em relação a isso. Em permanência, o Fortaleza já tinha no bloco 1 e 2. Lembrando que permanência, a meta é 44 pontos. Como é mais, vamos colocar aqui Sula, que eu acho que ele sobe para 46, se não me falha a memória, 48. E aí já fica um pouco mais alto, mas serve para a gente fazer essas contas também. Bloco 1 e 2 foram muito bom. O bloco 3 foi péssimo. O bloco 4 foi o melhor do Fortaleza, com 15 pontos em 18 possíveis. E o 5 e o 6, o Fortaleza, para a meta de Sula, que é 48 pontos aqui, ele já não vai conseguir fechar. Ele não vai conseguir fechar os pontos necessários, porque do bloco 5 ele vai cumprir agora contra o Botafogo. O máximo que ele pode fechar aqui é 7 pontos de 8 que seria o mínimo. E no bloco 6 só faltam mais 2 partidas. Ou seja, ele só poderia chegar a 7 de 8. Né? O saldo do bloco dele vai terminar negativo nessa faixa de Sul-Americana. Se quiser colocar de permanência, ainda é possível o Fortaleza alcançar aqui do bloco 6 essa faixa e também aqui no bloco 5. Só que aí ele teria que ganhar de Botafogo, de Palmeiras e do Red Bull Bragantino. Então, realmente, uma vida muito complicada para o Fortaleza nesses 6 blocos que ele tem pela frente, tá? Então, assim, é uma vida muito difícil, muito complicada. Tá, galera, eu tava vendo a turma comentando sobre o Bahia. Se a gente olhar aqui rapidinho os blocos do Bahia, que também briga por permanência, ele vem num desempenho nas últimas rodadas um tanto quanto talvez diferente, vamos falar assim, do seu desempenho inicial, né? Ele fecha o bloco 4 e o bloco 5 dentro da faixa, e no 6 ele tem ainda confrontos aqui dificílimos contra Corinthians e São Paulo para tentar fechar no positivo. Então, turma, no geral, se a gente fizer aqui um apanhado, a vida do Fortaleza complicou de vez? Complicou. Mas, se a gente ainda olhar para os outros concorrentes, existe um mundo, como a turma costuma brincar, né? Mas o fato é que é decepcionante essa reta final do Fortaleza. É um completo sentimento mesmo de estar fracassando em algo tão simples que seria a vida mais tranquila nessa reta final. E é claro que nada justifica. Se o Fortaleza perder para o Botafogo, a gente vai atualizar aqui um caminho de 8 jogos sem vencer na Série A, tá? 8 partidas. E depois você ainda tem o Palmeiras, que é o atual líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Fortaleza complicou sua vida porque quis. E agora vai tentar sair desse buraco. E respondendo a pergunta do vídeo, sim, complicou de vez. Amigos, basicamente é isso. Mais tarde vamos voltar aqui no GT com a live. A gente vai debater muito mais isso aqui. Vamos estender 2 horas de conversa acerca dessa luta pela permanência. Mas você está mais que convidado a participar desse debate mais tarde, ok? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde estamos aqui de volta e a gente vai poder colocar BI, classificação, enfim, metas, tabelinha, tudo. Vamos colocar tudo e vamos discutir. Até porque o Campeonato Brasileiro oficialmente volta essa semana, né? Fortaleza e Cruzeiro foi um jogo atrasado. Então, quinta-feira, temos Fortaleza e Botafogo. E no domingo, Fortaleza e Palmeiras. É isso aí. Vamos em busca de tentar cravar a permanência e uma vaga na Sul-Americana nesse final de mês. E aí, em dezembro, quando teremos Goiás e Santos, vamos ver no que é que dá, né?
não resta a nós torcedores só resta torcer. Então, galera, como de costume, como eu sempre digo, até mais.